Quero saudar a todos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Estou feliz por estar aqui, triste porque meu esposo não pôde vir, né? Ele teve uma consulta médica e ele comprou uns bichinhos de estimação esses dias, 17 porcos e 10 vacas. E ele está, além do trabalho, ele está lá se divertindo, mesmo com a saúde, né, não muito boa. Então, irmãos, eu já estive aqui, nós já conhecemos os pastores da casa, e eu fiquei muito feliz com essa oportunidade de estar aqui com vocês, porque talvez você pense assim, mas é costume, né? Eu conheci a Assembleia de Deus há 31 anos atrás, através do meu esposo. Minha família é batista tradicional. E há 31 anos atrás nós nos conhecemos, nos casamos e eu vinha conhecer a Assembleia de Deus. E para mim é um privilégio, porque falar às pessoas, irmãos, é um privilégio, né? Nós não vamos falar nada daquilo que vocês já não conhecem, que é a palavra. E aqui, quantos pregadores tem aqui nessa noite, né? É a mesma coisa lá no nosso ministério também, mas nós gostamos de estar unidos com pessoas, gostamos de fazer novas amizades, e é por isso que eu me sinto privilegiada de estar aqui com vocês. Tenho 5 filhos, tenho 6 netos, e nós já congregamos ali, somos pastores ali já há 19 anos, Deus, né? Deus teve essa misericórdia e nos deu essa oportunidade. Quem diria que eu estaria aqui com vocês, né? Eu que outrora, com 4 anos, 5 anos de idade, estava morando numa beira de rio, catando comida do lixo para sobreviver. E olha como é que hoje eu estou, no meio dos príncipes e das princesas, né? Deus faz isso. Irmãos, a palavra que o Senhor ministrou e nutriu o meu coração para essa noite está no livro de Lucas, do doutor Lucas, o Evangelho. Capítulo é o capítulo 18, tudo que Deus falou aqui já nessa noite só vem contribuir para que eu esteja mais convicta do que Ele falar ao meu coração. A palavra do Senhor sobre essa parábola, a minha versão é NVI, talvez seja um pouquinho diferente da sua, mas o mesmo significado. Diz assim a palavra de Deus. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para lhe mostrar que deveriam orar sempre e nunca desanimar. E ele disse, em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela mesma cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faze-me justiça contra os meus adversários. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva me aborrece. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou dizendo, ouça o que diz o injusto juiz. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês que ele lhe fará justiça depressa. Depressa. Aleluia. Pode tomar seus assentos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu costumo dizer que a aparência, ela chama a atenção por muito tempo, mas o caráter te surpreende a vida toda, né? Eu tive agora uma consulta e o médico falou assim para mim, semana passada, falou assim para mim, como é que você consegue lembrar das coisas? Que sua memória está muito baixa. Eu falei, quem disse que eu consigo? Eu anoto tudo e vou lendo várias vezes para eu poder ter. Por que aconteceu isso comigo? Devido a um TAG que eu tive em 2018, um transtorno de ansiedade generalizado. E aí eu já estou em tratamento por causa disso. E muitas outras coisas aconteceram. E às vezes nós, por sermos crentes, achamos que as coisas só acontecem com quem não é crente, com quem não é cristão, né? Nós achamos assim, não, sirvo a Deus, já está no controle. Mas o dia bom vem para mim, vem para você. Então nós temos que ter muito cuidado com as aparências, que é ela que mais engana. Na maioria das vezes, irmão, Jesus ele conversava com o povo através da parábola, para que todos tivessem o maior entendimento daquilo que ele estava explicando, tanto os discípulos como os ouvintes da palavra. Agora Jesus ele quer falar para o povo e para o discípulo sobre oração. E para
que ele entenda com facilidade, ele usa o quê? Ele usa uma parábola, falando sobre uma mulher. E essa mulher em questão, ela está sofrendo. O sofrimento dela é muito grande. Por que ela está sofrendo? Porque ela tinha um adversário. E o cenário dessa mulher era um cenário de injustiça. Ela estava no cenário de dificuldade. Então essa mulher era viúva. Só na questão da Bíblia relatar que ela é viúva, a gente já tem consciência da situação que aquela mulher estava passando naquela época. Porque não é como hoje. Uma viúva, ela tem direito a uma pensão. Naquela época, não. Uma viúva era quase uma indigente. Ela não tinha direito a nada. Ela não tinha possibilidade nenhuma se ela não tivesse quem a sustentava. Então, essa questão dela ser viúva não a fez desanimar daquilo que ela queria. Ela persistiu no seu objetivo. É o que já foi falado aqui nessa noite. Persistirmos em viver uma vida de santidade e de compromisso com o Senhor. Foi isso que eu entendi nessa noite. O Senhor nos convidando a uma santificação, um compromisso para com Ele. Ela chega até aquele juiz com determinação e ela vem dizendo no seu coração: Ele julgará a minha causa. Só que a causa dela não foi julgada. Jesus, ele está nos chamando a atenção porque ele quer que nós estejamos sempre prontos para as adversidades. Todas as vezes que nós lermos essa palavra, nós temos o entendimento do dever de orar sempre. O que é o dever de orar sempre? É obrigação. Você não pode parar. Não importa se a sua vida está indo tudo bem, não importa se a tristeza está tomando conta de você, se a decepção bateu na sua porta, se as pessoas te traíram, se a murmuração está à sua volta, não importa o ambiente que você esteja, o momento que você esteja vivendo, a palavra é clara, você tem a obrigação, é dever de orar sempre. Ele não está falando para você fazer quando você quiser, ele está falando, você tem obrigação, você é obrigado a orar sempre e nunca desanimar. Por que ele faz isso comigo e com você? Porque Jesus é ruim? Não. Por ele nos amar, ele nos impulsiona a tomar essa atitude. Ele está dizendo para mim e para você, olha, essa é a única forma de você vencer a oposição do seu adversário. A única forma que você vai vencer a oposição do seu adversário é você persistindo em oração. Assim, esta mulher, eu e você que estamos aqui nesta noite, estamos mandando um recado para os demônios que estão na redondeza, para os demônios que estão em volta, para os demônios que estão ao redor, dizendo para eles, o ambiente tem pessoas boas e pessoas ruins, mas no mesmo ambiente tem homem e mulher de oração. Então avisa os demônios deste lugar, que aqui neste lugar tem homem e mulher que ora. Ai, aleluia. Oh, aleluia. E por isso que você não tem o direito de parar de orar. Nós entendemos que na época dos juízes, eles julgavam em tendas. Então todas as vezes que a tenda estivesse armada na cidade, ele estava ali, ele estava disponível, a palavra é essa, disponível, para as pessoas que precisavam vir até ele e nisso resolver as causas da população. Todas as vezes isso acontecia. Esse juiz em questão, ele está na posição de juiz, mas o seu senso de justiça está distorcido. Ele não tem nenhum caráter. Quando você leu aqui, você já entendeu que ele é um homem sem caráter. Ele só julgava as causas que trazia benefício para ele, as causas que trazia lucro para si próprio. Essa viúva aqui em questão não representa nenhum benefício. Essa viúva aqui em questão não tinha nada para oferecer para ele. Quantas das vezes isso não acontece
comigo e com você. Quantas das vezes as pessoas olham e falam, não quero me aproximar dela, porque ela não tem nada para me oferecer, mas eu vou me aproximar daquele, porque aquele tem algo para me oferecer. Pessoas interesseiras. O que ele está dizendo? Esta mulher, ela tinha uma necessidade, como eu e você aqui nesta noite. Nós não viemos aqui porque somos bonzinhos, nós viemos aqui porque temos necessidade. Eu vim aqui nesta noite porque eu vim cultuar a Deus e dizer para Ele que eu tenho muitas e muitas necessidades. Porém, assim como esta mulher, nós não somos desamparados. Necessitados sim, desamparados jamais. Necessidade temos, desamparado nunca. Então somos necessitados, porém nós não somos desamparados. Ele é o nosso amparo. Você pode ter necessidades e entender que às vezes tem pessoas que estão à nossa volta e nós precisamos dela. Isso é comum, nós precisarmos um do outro. Mas é na hora que nós estamos precisando de alguém, que nós identificamos quem é quem que está do nosso lado. É na hora que nós precisamos, é que essas pessoas mostram verdadeiramente quem elas são. Porque uma coisa é quando você pode servir aquelas pessoas. Quando você pode servir, você é excelente. Você é o cara, você é amiga. Mas e quando você precisa de um posicionamento dessa pessoa? Como ela age com você? Nessa hora que você vai entender. E tem pessoas que até desanimam do seu propósito, porque a outra não pôde ajudar. Só que nós não somos daqueles que desanimam. Nós não somos desamparados, nós temos amparo. E essa mulher, todas as vezes, ela vem dizendo, julgue a minha causa. O Senhor está dizendo, não pare de orar, não pare de clamar. O homem na terra pode falhar, mas eu não falho. Então ela vem dizendo, julgue a minha causa. E o juiz nem ligava. O juiz não estava nem aí. Aquela atitude que não combinava. Ele tinha que julgar a causa de todos que viessem até ele. Então ela estava ali persistindo, porque viu que o cargo dele era de acordo com aquilo que ela precisava. Então, tem juiz ímpio? Tem, mas tem mulher que ora, no mesmo ambiente. Tem pessoas ruins, mas tem pessoas honestas, tem pessoas boas, tem pessoas de caráter, tem pessoas falsas, mas tem a verdadeira, tem os mentirosos, mas tem os sinceros, tem pessoas que negam a Jesus, mas tem pessoas que dão vida pela causa, tem pessoas que vivem uma vida errada, mas tem pessoas que buscam uma santidade. Está no mesmo ambiente. Esta mulher sabia, mas ela não critica, ela não murmura, porque ela entende que toda autoridade merece respeito. É o nosso erro. Nosso não, de alguns profetas por aí. Que graças a Deus eu vou fazer 52 anos e ainda não cometi esse erro. Possa ser que um dia eu venha cometer, porque eu sou um ser humano falho. Mas eu ainda não cometi esse erro. Porque tem profetas que não sabem respeitar a autoridade que está na casa. Porque acha que sabe mais do que a autoridade, acha que é mais santo do que a autoridade, acha que pode falar de igual para igual, enquanto não respeita, não vai haver milagre, não vai haver prosperidade, não vai ficar na porta da tenda lutando para ser atendido, porque uma coisa que a Bíblia diz, que quem trata com autoridade é Ele. Esses dias eu estava falando com minhas irmãs, conversando sobre isso, e nós estávamos conversando dizendo, as cartas foram entregues para os anjos da igreja, não foi entregue para o diácono, não foi entregue para a irmã da limpeza, não foi entregue para o porteiro, não foi entregue para líder de departamento, a carta foi entregue para o anjo. É ele que vai prestar conta a Deus, e Deus vai pedir conta para ele. Muitas das vezes nós queremos ser profeta, porque vimos algumas coisas por aí, quando o irmão que estava aqui foi falado, cuidado, porque a raposinha que destrói a vinha, foi o irmão que falou, não foi? Que vem querendo minar o sistema, ela vem devagarzinho, e até ela acabar com a sua raiz. Então é esse sistema do autoritarismo, do que eu sou, que eu posso, que eu faço, que nós temos que acabar com ele no nosso meio, porque quando nós temos Cristo, nós temos que seguir os passos dele. E em momento algum ele quis ser mais do que Deus.
Aí ele está dizendo aqui, ó, se você não souber respeitar a autoridade, tu vai ficar na porta da tenda suplicando por resposta. Já viu aquele povo que pede por resposta a vida inteira e nunca obtém? É porque não sabe obedecer. Lê a palavra, interpreta do modo que deseja para o seu bel prazer. Aqui querem, aqui nessa situação aqui, as pessoas que estavam ali queriam fazer com que ela viesse desistir. Mas Jesus falou, é causa ganha. Já ouviu isso? Você está com esse problema que o ambiente, as pessoas, você mesmo olha e fala, eu vou perder. Mas Deus usa profeta, Deus usa o pastor, Deus usa a palavra, Deus usa o louvor, dizendo, você vai ganhar. Eu estou com você. Não desista, não desanime, não pare. Mas você olha, tudo está falando para você. Desista, desanime, pare. Vem um sentimento de desistência dentro do nosso coração, querendo fazer-nos parar. Mas há uma palavra que diz, não pare, porque eu estou contigo. E todas as vezes que esse sentimento vier, nós vamos dizer para ele, não paro de orar, não paro de orar, não paro de orar, não desisto, não desisto. Aí alguém diz, desiste, você já ora tanto tempo, já clama tanto tempo. Aí a resposta, não desisto, eu não desisto. Alguém te pergunta, por que você não desiste? Aí o que você vai responder? Quando alguém disser para você, por que você não desiste? Porque irmãos, eu acho que aqui 2 pessoas já leram o meu livro, o Lu e a pastora, né? É muito pouco do que a minha vida é de testemunho. Esses dias, há 31 anos atrás, eu estava dentro da minha casa, eu era jovem ainda, né? 31 anos atrás, tinha 21, ia fazer. O Senhor falou para mim, lá no lugar onde você passou, tudo que você passou, tu vai voltar para pregar minha palavra. Eu falei, volto nada, Senhor. Ih, coisa da minha cabeça. 31 anos passou. Sábado passado, eu fiz questão de levar as irmãs da minha igreja. Porque lá tinha a pastora que me convidou, eu vi pequena. As pessoas que estavam lá, éramos jovens, adolescentes na época. Então eles mesmos falaram, de uma esquina a outra esquina. Era tudo dela. Não foi, Jane e Laís? Tudo. Eu abri mão de tudo. Porque no lugar que você não pode adorar o Senhor, Ele te tira quando você verdadeiramente tem seu coração voltado para Deus. Quando você tem vontade de servir ao Senhor, Ele te tira. E eu saí com a roupa do corpo. E durante 9 meses, eu andei com uma sandália no pé, fazendo oração na casa das pessoas, com os pés sangrando, cheio de prego. Uma saia que eu costurei na mão, que eu comprei um pedaço de pano, porque eu fui para a Assembleia, eu usava calça, na Assembleia não podia, era mais radical do que hoje, o costume da Assembleia, e eu fiz na mão, comprei lá no Atacado Varejo, fiz na mão e botei um elástico, cacei uma blusa que a gente não tinha, uma blusa lá de 3 quartos do meu marido, e eu fui fazer as visitas nos lares, porque eu tinha sede de Jesus. Eu não quis saber se eu era jovem, eu fiquei 9 meses indo para a igreja, festividade, culto das irmãs, culto não sei de quê, com aquela mesma roupa. Eu chegava em casa, eu tirava ela para não sujar, porque nem sabão para lavar tinha. E eu ia para a igreja, e o meu filho ia descalço. Esse meu filho que eu perdi em 2017, ele ia descalço. E Deus nunca permitiu, irmãos. Nunca ninguém me deu uma roupa. Eu ganho hoje, eu ganho muita coisa hoje. Mas quando eu precisava, ninguém nunca me deu uma cesta básica, nunca me deu R$1 para passagem, nunca me deu um pão, nunca me deu uma roupa, nem da minha família, nem de igreja. Somos pastores há esses anos todos. Nunca a igreja nos sustentou, pagou a nossa gasolina, nunca, porque o Senhor falou assim para mim, vocês não ficam debaixo da ordenança de ninguém, mas da minha. E eu sempre fui obediente ao meu pastor, sempre fui obediente à minha liderança, porque eu acho que a obediência é o começo de tudo. Meu pastor falou para mim no meu casamento, quando eu acabei de casar, nunca mais quero te ver com essa sandália na igreja. Era uma sandália de salto, que eu amava salto. Nunca mais eu coloquei a sandália. Na mesma hora, quando eu cheguei em casa, eu já botei ela no canto para dar. É porque eu sou boazinha? Eu não sou boazinha não, eu sou sanguínea e colérica. Quem entende disso aqui sabe como é que eu sou, né? Agora eu estou velha, mas sabe quem é uma pessoa sanguínea e colérica? Mas a vontade de obedecer gritava mais alto dentro de mim. É essa obediência que Deus requer. Uma obediência por amor. Mesmo que você não queira fazer, você faz por amor. É esse o verdadeiro amor. E eu não olhei obstáculo para isso. Hoje,
Hoje eu não sei nem como agradecer o que Deus já fez na minha vida. As coisas que o Senhor tem feito na minha vida. É fácil? Não. É com muita luta. Mas eu falo para as minhas lutas, quando vem as lutas, eu falo para ela, eu não desisto. As minhas lutas falam para mim assim, ó, desista. Ela fala para você também, desista, pare de lutar. Mas eu falo para ela, não desisto. É a mesma coisa que o Senhor quer que você fale. Vontade dá de desistir, quando o irmão falou aqui, dá. Mas eu não desisto, eu não desisto, eu não desisto. Porque desistência não combina comigo, não combina contigo. Porque nós somos crentes em Jesus Cristo. O crente não desiste, irmão. Ele sente vontade até, mas ele não consegue. Porque o que está dentro dele é mais forte do que ele. Então todas as vezes que nós pensamos em desistir, nós lembramos, eu tenho uma causa. Eu tenho uma causa. Você tem uma causa que você precisa lutar por ela. Você precisa se esforçar por ela e renunciar por ela. Ele não entende, ou ele não atende, ela não desiste. O juiz não atende, mas ela não desiste. Eu não desisto. Crente desistente não consegue fazer história, irmãos. Não consegue. A causa era contra um adversário. Imagina agora. A causa era contra um adversário. Todos os dias aquela mulher levantava. Você não sabe se o adversário estava dentro da casa dela, ou se estava no quintal dela. Mas ela tinha que levantar, acordar pela manhã, e enfrentar o teu adversário. E sair da sua casa, e vir andando até o juiz. Os vizinhos observando, as pessoas em volta dizendo, vai mais uma vez a perdedora, a pobre coitada, aquela que não pode nada, aquela que não consegue nada, aquela que não vai ter nada. Ela está achando que vai chegar a algum lugar, ela está achando que alguém vai olhar para ela, ela está achando que vai conseguir alguma coisa, mas ela passa pelo caminho da humilhação, da dor, da vergonha, e chega na porta da tenda e ela para na porta da tenda, porque ela sabe que não tem autoridade para entrar. Ela fica no limite que foi imposto para ela. Mas ela respeita o limite. E ali ela fica. E passa o dia. Ele atende um, ele atende outro. Ele atende um, ele atende outro. E ela está lá. E acabou-se o dia. Encerrou-se o trabalho dele. Ele vai embora. E ela tem que reunir a sua decepção e voltar pelo mesmo caminho da vergonha. Dentro dela, a tristeza está dizendo para ela assim, ó, desista. A vergonha está dizendo para ela, pare, porque você sabe que é assim que acontece. A vergonha e a tristeza, mas ela vai indo, por quê? Ela lembra, eu tenho uma causa, eu não posso parar, eu tenho que enfrentar. Então ela volta de cabeça baixa, para dentro do ambiente da vergonha, da humilhação, da tristeza. Outro dia se levanta e ela tem que fazer o mesmo caminho de dor, de vergonha, de angústia. E naquele dia ela vai, hoje ele julga a minha causa, hoje ele julga a minha causa. E ela novamente para na porta da tenda. Irmãos, que decepção é você ter direito a uma coisa e não poder tomar posse dela. Quantas pessoas precisam de um juiz, tem direito, trabalhou, mas não pode tomar posse daquilo que tem. A irmã Laís veio contando para mim dentro do carro que ela tem uma amiga, e essa amiga dela está 40 anos esperando a pensão do marido, já criou todos os filhos e até hoje ela não recebeu a pensão do marido. 40 anos ela vai para o fórum não tinha em Belfor Roxo, veio para Belfor Roxo, e ela está nessa guerra toda e ela não consegue alcançar a sua vitória, e ela não desiste, né, irmã Laís? Ela não desiste. É nessa hora que a tristeza vem. Porque quem teme a Deus respeita os outros, irmãos. Como que pode você dizer para mim que você teme a Deus, não me respeita meu jeito de vestir, meu jeito de falar, meu jeito de andar? Como você pode dizer que é meu irmão se você não me entende o meu dia mal, o meu dia que eu tô rabugenta, chata pra caramba, que eu tô às vezes com a cara feia, emburrada, que eu não quero dar parte do Senhor, não quero falar, eu quero chegar na igreja, eu quero sentar e ficar quietinha porque eu não tô bem. Você é meu irmão, você é minha irmã, mas você me critica por causa disso. Como pode sermos filhos do mesmo pai e agimos assim um com o outro, irmãos? Não existe isso. Eu não entendo isso, nunca vou entender.
Não pode acontecer uma coisa dessa. E ela vai lá. Aí nós perguntamos para Deus assim, às vezes, né? Deus, por que passamos tanta vergonha? Eu já perguntei. Eu já tive vontade de abrir um buraco, entrar dentro e sumir. De tanta vergonha que eu estava passando, sem ter feito nada. Tanta humilhação. E eu falava, meu Deus, onde eu errei? Isso acontece comigo e com você. Aí Deus responde assim para mim e para você. Tem exaltação através disso tudo aí. Tem exaltação através disso tudo. Esperar não é fácil, é difícil. Dói. Toma tempo, machuca, mas é necessário. Deus diz, tem exaltação através desta situação para mim e para a tua vida nesta noite, eu creio nisso. A existência desta mulher causa irritação no juiz. Ele diz, não me importune. Essa mulher me aborrece. Ela insiste. Mas o que essa mulher fazia? Essa mulher falava o quê? Ela saía, pobre coitada, vinha e ficava na porta da tenda. Ela não desrespeitava a autoridade dele. Ela não ultrapassava limite. Ela não ficava de fofoca na porta da tenda. Ela não ficava gritando para as pessoas, a vez é minha, hein? Ó, tá passando do meu horário. Eu peguei o número tal, eu cheguei primeiro, ninguém passa à minha frente. Porque eu sou crente, mas minha mão não é não. Eu sou crente, mas minha língua não é não. Eu sou crente, mas essa vez é minha. Eu já estou vindo aqui muitos dias, não. Ela não fez isso como muitos crentes fazem. Ela permaneceu ali, parada na porta da tenda. Ela não saía da porta da tenda. O posicionamento desta mulher acaba obrigando esse juiz a ter caráter. A ter caráter, a agir com ela com caráter. Ela mesmo desesperada não ultrapassou limite, mesmo sabendo que ela tinha direito. E nós usamos de desculpa, né? É meu direito. É a minha vez, eu estou na fila. Nós agimos assim, irmão. Quem aqui nunca agiu assim? Para, porque eu também já fiz isso. Meu filho tinha acabado de acontecer o que aconteceu com ele, que eu não vou contar não, que está no livro. E eu estava muito mal, muito angustiada, porque várias coisas aconteceram no mesmo ano. Também nesse período, essas três coisas desse período está no livro, eu não falo. E aí eu fui para Nova Iguaçu, porque eu tinha 5 filhos, então eu era acostumada a ir para Nova Iguaçu todo dia, na época do Natal, semanas antes do Natal, fazia as compras, aquela coisa boa, maravilhosa, a gente enfeitava a casa. E aí eu estava muito triste, muito triste. Aí eu falei assim, meu filho falou assim, mãe, vai comprar roupa para mim, casado já, meus filhos são casados. Eu falei, tá. Aí eu fui para Nova Iguaçu comprar bermuda para meus filhos, e parece que Deus usou eles assim, né? Aí eu fui um dia, não deu, aí troquei, fui uns 3 dias só para trocar a bermuda de um filho. E aí eu tô lá na fila da loja. Na fila da loja, aí sabe aquele momento assim que dá um negócio assim por dentro, um amargor? A gente fica igual Mara, amarga. E eu tava ali na fila e lembrei de umas coisas, fiquei tão amarga. Mas na hora, olha, o diabo sabe, ele lança a seta. Ele, na hora que eu tava amarga, a mulher cismou de entrar na minha frente, sem pedir licença. Chegou cheio de marra, cheio de bronca. E me empurrando assim, entrando, eu peguei pelo bracinho dela, falei, sai da minha frente, assim, bem educada, sai da minha frente. Você na minha frente, você não vai entrar, você não pediu licença. Mas eu tô com pressa, é problema seu. Na minha frente você não vai entrar. Ah, que não sei o quê. Aí pegou o celular para filmar, que eu não queria deixar ela entrar na minha frente. Eu educadamente, peguei o telefone dela e ia jogar no chão. Só que, eu tô falando manso, que é para vocês verem como é que a coisa foi. Só que quando eu peguei o telefone para jogar na frente, veio uma voz e falou, tu é crente. Aí eu fiquei com vergonha. Eu fiquei com vergonha. Mas ela me arranhou. Ela segurou no meu braço e me arranhou. Eu já contei isso lá na igreja, já. Lá na minha igreja eu não escondo nada não, irmão. Conto que eu estou e sabe que eu sou. Eu peguei, entreguei o telefone dela e falei, se tu ficar de graça, eu quebro o teu telefone. Fica de graça só para tu ver se eu não vou quebrar. E na minha frente tu não vai entrar. E entrar se tivesse com educação. Não perdi a pose. Falei, fiquei lá, com o coração desse tamaninho, com uma vergonha, dizendo, meu Deus, tomara que não tenha ninguém aqui que já me viu pregar. Tomara que ninguém que tinha me visto na minha igreja. Meu Deus do céu, Jesus me esconde. Porque se tivesse um buraco eu entrava dentro. Por quê? O meu eu estava aflorado naquele momento. A minha carne estava pulsando naquele momento. E nós falhamos. Mas nós temos que reconhecer as nossas falhas. Então a postura dessa mulher fala para aquele homem ter caráter. Ele foi obrigado a usar de honestidade e respeito com aquela mulher.
A nossa insistência vai fazer com que o juiz dê a nossa resposta, libere a nossa resposta. Por quê? Porque o seu juiz é justo, o seu juiz não é corrupto, ele não é um juiz que falha, ele é honesto, ele sabe a hora certa de liberar. Por que você vai parar então de caminhar? Por que você vai parar de orar? Por que vai largar Jesus? Por causa de que vai parar? Só porque as coisas aconteceram fora do que você planejou? Só porque as pessoas te desprezaram, as portas fecharam, as coisas não te agradaram? Não, valorize aquele que deu a vida por mim e por você. Como eu faço isso? Esperando o tempo certo. Entenda uma coisa que já foi falada aqui nessa noite: o ambiente é corrupto. Todos são interesseiros. Nunca esqueça isso. Mas você acha que Deus não vê? Você acha que Deus não sabe? Assim como Deus tem misericórdia com a minha vida, Ele tem que ter com a vida dos outros também. Tem pessoas que querem bênção só para a sua casa e maldição para o outro. Não pode ser assim. Não é dessa maneira. Hoje Ele vai julgar a minha causa na frente de todos. Aquela mulher estava determinada. E quando aquela mulher para, alguém falou para aquele juiz lá dentro: olha, essa mulher está aí fora e a sua obrigação é julgar a causa de todos. Ela está chamando a atenção, porque todos estão passando e estão vendo ela ali todos os dias. Ela não abre a boca, mas a presença dela está ali. Vai acabar chamando a atenção e as pessoas vão ficar curiosas e vão querer saber o que está acontecendo dentro da casa, dentro da tenda, e vão descobrir as nossas falcatruas. Então, julga logo a causa dessa mulher para ela ir embora, sumir de perto da gente, porque a mulher tinha luz, e aonde tu chega com luz, tu incomoda as trevas. Tem lugar que você chega que alguém olha para você e não gosta de você. Tem lugares que você chega que é uma pessoa do nada, você vai falar, ela já te trata mal. Mas é por quê? Porque você incomodou com a tua presença, com a sua firmeza de caráter, com o seu compromisso com Cristo. Porque as pessoas têm que entender que nós somos autoridade nessa terra, sem mostrar autoritarismo. Nós somos a luz que ilumina, que clareia e que incomoda. Então ele faz o quê? Ele não quer que ninguém descobre. Ele faz o quê? Ele julga a causa dela na frente de todos. O que significa isso, pastora? Quem presenciou o tempo da humilhação desta mulher, o seu tempo, o meu tempo de humilhação, de vergonha, de dor, de ofensa, de traição, de tristeza, de calúnia, terão que ver Deus fazendo justiça. A justiça de Deus para nossas vidas, irmãos. A justiça de Deus para nossas vidas. O Senhor está falando e Ele é fiel. Agora essa mulher, ela vai voltar. Mas ela vai voltar para sua casa pelo mesmo caminho da humilhação, pelo mesmo caminho da vergonha, pelo mesmo caminho da dor. Ela vai de nariz em pé, de peito estufado, dizendo: olha, o meu Deus me fez justiça. Jesus me socorreu, fez justiça na minha causa, me deu vitória. E agora, cadê as bocas que se batiam? Os olhares que olhavam de cima para baixo? Todos terão que suportar a alegria daquela mulher, porque Deus fez justiça. Eu te pergunto, quem é você na porta da tenda? Se coloque de pé junto comigo, por favor. Quem é você na porta da tenda? Alguém diz para mim, para você assim, ó, vai ficar aí toda a vida. Porque tem pessoas que conseguem desmotivar a gente com o olhar, irmãos. E tem outras que fingem que quer nos motivar para nos fazermos desanimar. Porque não suporta. Então tem esse tipo de pessoa. Mas o Senhor está falando aqui, ó, os mesmos olhos que tentou te desmotivar, os mesmos olhos que olhou para você com desdém, de cima para baixo, terão agora que ver que você venceu, que Deus te deu vitória, que Deus te respondeu. Porque aonde havia choro virou alegria. O juiz não teme a Deus, ou seja, não liga para o certo. Esse juiz aqui, o juiz não teme o homem. O que ele está dizendo? Eu não ligo para a opinião pública. Mas Jesus chegou no ambiente e Ele se preocupa com você e comigo. Ele se importa com a tua situação, Ele se importa com o teu choro. E Ele está dizendo nessa noite para mim e para você: tem justiça neste lugar. O Deus de justiça habita aqui e fará justiça por mim e por você. Quero orar junto com você nessa hora.